Boa tarde, amigos. Chegando na área, chegando na rede, com o Kodama na rede, todos os sábados aqui 18 horas. Por enquanto 18 horas, em breve mudanças aí, quem sabe, né? Mas eu queria mandar os parabéns a todos os atletas olímpicos que participaram da Olimpíada lá, independente do resultado, né? Eu acho que todo atleta, né, principalmente em modalidades individuais, né, tem uma dedicação enorme, uma luta, uma batalha, né? Todo mundo acha que é fácil, mas individualmente lá a galera vai pro churrasquinho, pro pagode, e o cara é obrigado a ser meio que antissocial, né? Antissocial, ficar na dele, treina, recuperação, e acaba ninguém reconhecendo isso porque o cara não ganhou uma medalha e tal, né? Então eu queria dar os parabéns a todos os atletas aí que se dedicaram, né? E foram lá defender a cor da verde e amarela, né? Queria dar os parabéns principalmente ao técnico Mano Menezes, à seleção de futebol olímpica do Brasil. Eu não sei por que tantas críticas ao Mano, né? Porque até na sexta-feira todo mundo achava que o ouro era garantido, né? Aliviaram já, tinham até aliviado as críticas para ele. E aí no sábado, porque perdeu por uma infelicidade lá do rapaz, do lateral direito, né? Porque eu acho que a culpa não é do técnico, infelicidade do jogador. Aí começaram a malhar o Mano de novo. Como se fosse fácil, né? Como se fosse fácil ganhar a medalha de ouro, né? Fosse tão fácil ganhar a medalha de ouro, por que nunca ganhamos? Essa é a questão. Por que nunca se ganhou a medalha de ouro? Já que é tão fácil. E lembrando que a última prata foi em 88. Há pelo menos 14 anos, né? E qual o mérito, né? Esqueceram que foram lá, foi feito um trabalho e se ganhou uma medalha de prata, né? Foi tão horrível assim? Eu não acredito, não. Eu gosto do trabalho do Mano, acho que ele é merecedor de estar na seleção brasileira. Gosto da coerência do Andrés, de manter ele no cargo. Espero que ele continue até a Copa, porque o trabalho tem que ter a sequência, né? Espero que o Marinho não faça besteira de querer mandar o Andrés embora ou o Mano Menezes embora, né? Eu acho que o Brasil, ele já cometeu o engano de liberar o Ney Franco, que fez falta sim na comissão técnica, né? Então o Marinho já cometeu esse engano e espero que pelo menos até a Copa ele segure o Mano lá. O Mano é um excelente técnico, não deve para ninguém que está no mercado do futebol brasileiro, né? Está no mesmo nível que Muricy, Luxemburgo, Tite, né? E vamos aguardar aí, né? Os desfechos, né? Para ver se ele segue com o trabalho dele ou não, né? Sérgio, nosso link aí, manda aí, nossa visita de hoje. Não, você não está enganado. Você que sintonizou agora, aqui é o Kodama na rede. Você não está enganado. Isso daí é só a vinheta de abertura aqui do nosso convidado de hoje, Marquinhos Júnior Michelete. Marquinhos, um abraço aí para os nossos internautas aí. Obrigado pelo convite, Kodama. Um abraço ao pessoal dos internautas da UltV. Obrigado pela lembrança. Tá aí, né, certo. É que me falaram que o programa estava meio devagar aqui, aí eu trouxe o Marquinhos para dar acelerada no Kodama na rede aqui, né? Não, imagina, Kodama. É um prazer estar aqui realmente. O Marcas e Pilotos é o pessoal que pode ter estranhado, está acostumado só com você, só com a coisa do futebol, mas esse espaço já está familiar para mim, porque eu apresento aqui um programa que entra ao vivo, né, às terças-feiras e nas segundas-feiras na TV aberta. O Marcas e Pilotos, é um convite que eu recebi muito legal, que está sendo muito bacana fazer esse programa.
Legal, amor. Marquinhos, eu sempre pergunto aqui para os meus convidados, né, para falar um pouquinho da história particular, da carreira, como é que o Marquinhos aí? Bom, na parte do site, né, que eu estou desde 2009 trabalhando com o Milton, né, o meu irmão, o Rogério, que você conhece muito bem, me chamou na época da migração do site, né, você deve lembrar do site antigo do Milton. Sim, claro. Terceiro tempo. E em 2009 o Rogério me chamou para trabalhar na migração. Basicamente era um trabalho quase que braçal, né? Quer dizer, aquela coisa de você trazer as informações do site antigo para o novo. Foi uma repaginação muito importante para o site ganhou muito, né? Em qualidade, principalmente na área do que fim levou. E para quem não lembra, por exemplo, você tinha lá uma foto inicial, o texto e várias fotos no mesmo carrilhão ali, né? E depois isso foi dividido, né? Você tem as galerias e tal. E isso foi em 2009, era um trabalho que basicamente, como eu falei para você, era um trabalho quase que braçal de fazer essa migração do site antigo para o novo, mas também tinha muitas fotos que não tinham legendas, né? E aí foi um caminho legal, porque eu sempre gostei, desde moleque, sempre gostei de escrever, muito de escrever, né? Um dia ainda aprendo, mas sempre gostei muito de escrever crônica. Já dizia a professora Mitz, é isso? Né? Então, eu realmente tive uma paixão sempre grande por escrever, sempre gostei muito. E aí, quando eu vi alguma foto, algum detalhe, alguma coisa que eu achava que chamava atenção, eu colocava na legenda e o Milton começou a gostar muito dos meus textos, né? Aí comecei a ter a minha coluna própria no site. Eu devo agradecer a todo mundo lá do site, todo mundo da redação, ao Neto, que foi o primeiro que leu um texto meu, que gostou, que me colocou como colunista. O Fábio, que é o editor-chefe, o Fábio Lucas, né, filho do Milton. O Rafael, que embora não trabalhe no site, também é uma pessoa muito legal. Rafael é o cara da família Neves, né? E pra mim ele é o cara. Eu falo assim, você é o cara da família Neves. Por quê? Porque toda vez que eu vejo nos sites lá no Twitter, você tá sempre viajando. Você é o que curte a vida. Acabou de voltar agora de mais uma das viagens dele, trabalha bastante também, tem as atividades dele profissionais. Enfim. Então, 2009 foi um ano que marcou a minha chegada. Mas eu sempre tive a vontade, né, e desde que eu comecei lá, o desejo de fazer alguma coisa na área de automobilismo. Um determinado momento eu mostrei um projetinho para o Fábio da Home, né, que depois veio se transformar no Bela Máquina, lá no Portal Terceiro Tempo. E ele me deu carta branca nesse sentido. E o Milton, embora deteste corrida, não goste de corrida, me deu também total liberdade para que eu fizesse o trabalho. E de lá para cá, o convívio foi muito grande com o pessoal da área de automobilismo, né? Quer dizer, cobrindo as corridas de estoque, todas as etapas da Índia aqui em São Paulo, eu fiz a cobertura para o Portal Terceiro Tempo, e eu, naquela coisa de bater escanteio e cabecear na área, quer dizer, fazer cobertura fotográfica, entrevistar piloto, vídeo, e isso acabou fazendo com que eu conhecesse muita gente, né? Coberturas de eventos, de lançamentos de livro, por exemplo, os 3 últimos lançamentos dos anuários do Reginaldo Leme, eu estava presente, né, no lançamento desses livros. E então o conhecimento, uma coisa vai puxando a outra, né, Kodama? Então você acaba ganhando novos amigos, novas pessoas que vão te abrindo portas. E essa semana mesmo eu tive 2 pilotos, né, brasileiros que correm no exterior, o Pipo Derani, que é da Fórmula 3 inglesa, e o Luiz Razia, que está aí batendo na porta da Fórmula 1, o líder da GP2, esteve comigo lá na redação do Portal Terceiro Tempo, gravando por Bela Máquina, e já passaram por Labia Figueiredo, Christian Fittipaldi, Juliano Lossaco, enfim, uma lista bem grande de pessoas, lá, né, e a turma está acompanhando e dando possibilidade da gente falar sobre um assunto que realmente eu gosto tanto, eu acompanho desde os meus 10 anos de idade, que é corrida de carro. Sensacional. Mas você não contou uma história aqui, que eu só queria saber. Como é que essa história de professor de geografia em cursinho? Durante muito tempo eu dei aula de geografia durante muitos anos. Aliás, isso me ajuda até nas legendas do site, viu? Porque às vezes tem uma paisagem, naqueles campinhos de terra que tem lá de Muzambinho, tem aquela paisagem atrás, eu já vou dizendo que tipo de vegetação que tipo de relevo que Mas você era aqueles professores aqui, os professores de cursinho era meio teatral. Eu sempre fui professor comédia, principalmente em cursinho, supletivo, eu sempre fui professor mais de brincar com os alunos, mas o detalhe interessante que eu acho que é legal é o fato de você trabalhar com muitas pessoas, né? Você está à frente de uma sala de aula, eu acho que isso me ajudou muito no trabalho que eu executo hoje, né? Não só apresentando o programa, né, que a gente faz de automobilismo, mas quando eu tenho algum entrevistado, quando eu abordo as pessoas, essa fluidez, essa coisa de falar ficou muito mais fácil
por conta de ter trabalhado durante um tempo dando aula. Mas você tinha algum jargão como professor, não? Não, na Você verdade, não era assim, reconhecido por algum... Eu tinha... Por exemplo, eu vou citar assim, eu lembro de um professor de geografia que eu tive no colégio, que o negócio dele era resenha. Aluno tem que fazer resenha. Se não fizer resenha, não sabe estudar. Então era o Massataki o nome dele. Ele era o Massataki da resenha. Sabe que não, um dos episódios mais engraçados que aconteceu comigo dando aula foi lá no SEDAC, que eu dei aula durante muito tempo lá na Vila Prudente. E foi um episódio assim, eu tinha um aluno meu palmeirense doente, roxo, Gilmar, lembro muito bem dele, e maluco pelo Palmeiras. Ele vinha toda a aula com uma camisa do Palmeiras, cada dia com uma camisa diferente. Isso nos anos 90. E uma vez teve um jogo, um clássico, Corinthians e Palmeiras, um domingo, né? E a gente fez uma aposta, ele apostou comigo, né? Professor, vamos apostar, se o Corinthians ganhar o jogo, eu venho assistir a aula com a camisa do Corinthians, e se o Palmeiras ganhar, se dá aula com a camisa do Palmeiras. Topado, o Corinthians estava numa fase ótima, né? Naquele momento lá. Foi barbada, né? Chegou na segunda-feira, adivinha, o Palmeiras ganhou, né? Que tristeza. Eu cheguei lá, quer dizer, à noite, aquele colégio, era muito aluno, tinha muito aluno. E eu cheguei lá para dar aula, esse era um supletivo, e eu cheguei para dar aula, eu chego, parece todo mundo, aquele burburinho, né? Aí deu o sinal, a primeira aula era na sala do Gilmar. Eu chego lá para dar aula, ele de camisa do Palmeiras, e tinha, do ladinho da mesinha, onde ficava ali, onde eu deixava o apagador, o giz e tal, tinha lá a camisa do Palmeiras para eu vestir, né? Eu coloquei a camisa, os caras tiraram foto, e tiraram sarro, eu tive, né? Ah, e mais, durante a aula eu tinha que dar não sei quantos beijos no escudo do Palmeiras. Que absurdo, hein? Imagina, foi um momento hilário, mas faz parte, né? Faz parte da... Gilmar, manda a foto pra mim aí, Gilmar, manda a foto que eu quero ver ele com a camisa do Palmeiras. Vou encontrar o Gilmar pra te mandar a foto. Essa eu quero ver, só não pode ser, essa é imperdível, hein? Ah, legal isso daí, legal, são legal. Histórias que ficam pra contar pro filhão depois, né? É verdade, legal, legal. Mas acho que ali agradece esse contato com o público. E faz parte, né? Eu convivo, é engraçado que eu convivo muito com a turma do Palmeiras, apesar de ser corintiano, porque eu tenho feito sempre as festas de veteranos do Palmeiras, né? O pessoal me recebe muito carinho lá, porque eu acho que o clube ele tem que ter essa lembrança com relação ao ex-jogador, né? Assim como o Portal Terceiro Tempo faz, né? Com o que levou antes e depois, né? Meu irmão é um dos grandes responsáveis por isso. A memória esportiva ela tem que ser preservada, né? E o Palmeiras faz muito bem isso, né? Em fazer anualmente as festas de jogadores. Eu tenho feito as 3 últimas festas, eu fiz a cobertura lá. Meu pai não gosta muito que eu vá lá no Palmeiras, né? Ele fala, pô, você vai lá no Palmeiras, Marcos? Seu Valdemar fica meio bravo quando eu vou lá, mas ele entende que é um trabalho. Sim, e claro. O pessoal me recebe realmente com muito carinho. Acho que todo é mais clube, importante, né? todo clube deveria realmente ter uma atenção muito grande. Acho que a postura, não só principalmente do jornalista, da imprensa, o cara que tem uma postura correta, né? Respeitosa, ele não tem problema algum, eu acho, né? Eu acho que você tem... Teve sábado, faz algumas semanas, que teve a homenagem lá, a inauguração do busto do Sócrates, nada mais, nada menos que Mauro Becking, estava lá no Parque São Jorge, né? Foi muito bem recebido por todos os corintianos, ele se comportou como um fã mesmo, né? O Sócrates foi lá, tirou foto, botou o braço e tal. Até porque o Sócrates está acima de tudo isso, né? Eu até, quando eu vi o Mauro lá, eu fiquei meio assim, pô, Mauro aqui, que legal, né? Eu achei muito legal, e a galera tirando foto com ele, né? Porque o Mauro, ele é um palmeirense fanático, não deixa de ser um palmeirense fanático, mas ele é um cara muito respeitoso nos comentários dele, sempre bastante criterioso, né? Então, isso que é importante, né? Você falou do meu grande ídolo do Corinthians, né? Que foi o Sócrates, né? O seu ídolo maior era o Sócrates? Teve uma época da minha vida, 82 e 83, eu acompanhei todos os jogos das finais, das semifinais e finais contra o São Paulo, né, no Morumbi. Sim. E realmente o Sócrates desequilibrava em final, nas finais, né, do campeonato principalmente. E não é porque morreu, mas eu realmente, na minha mesa lá da redação do Portal Terceiro Tempo, tem uma fotinho do Sócrates com as tornozeleiras amarelas da época das diretas já, que ele, na época da democracia corintiana, levantou essa bola, enfim, foi o grande mentor, né, intelectual e na prática realmente do que foi aquele movimento. Então teve uma época da minha vida como torcedor até que eu me confundi, eu não sabia se eu estava torcendo para o Corinthians ou para o Sócrates, né? Poupança programada. Investimento garantido. O consórcio é a modalidade de compra preferida daqueles que desejam planejar o futuro.
Além da aquisição de bens, o consórcio mantém o poder de compra do cliente, sem riscos de perda de capital e sem juros. E para assegurar uma vida rentável e com tranquilidade, o consórcio acumula ainda mais vantagens. Novo plano sob medida. Rodobens Consórcio.